Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento a esse seminário que tem por título A Justificação pela Fé e o Espírito Santo, ou a Justiça de Cristo e o Espírito Santo. Nós estamos na terceira parte. Nós vimos até agora que a primeira reforma que Deus quer realizar no seu povo é na imaginação. E de que a lei não vai julgar somente as questões externas. Deus também vai avaliar as questões internas dos nossos corações. As motivações, os pensamentos, tudo isso que aparentemente aos nossos olhos não vai ser avaliado, mas lemos também que Jesus, ele disse que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração, o que aconteceu? Cometeu adulterou com ela. Então, esse não é um pensamento de Ellen White, como nós vimos várias citações. A própria Bíblia menciona que Deus vai avaliar os nossos pensamentos. Depois nós vimos o resultado de uma pessoa que passa pelo novo nascimento. O Espírito opera então na mente, e aí essa pessoa começa a desenvolver o estilo de vida de um filho de Deus aqui na terra. Ela começa a entender que o novo nascimento, como nós lemos, são implantadas na mente e no coração da pessoa novas ideias, novos motivos e novos sentimentos. Então a pessoa ela não vive pela ideia dela, ela não vive pelo sentimento dela, ela busca viver por aquilo que Jesus sentia, pelos motivos de Jesus e pelas ideias de Jesus. E essa terceira etapa, então, tem como proposta nos instruir, e me instruir também, obviamente, como manter esse estilo de vida cristão, fiel, de uma pessoa justificada pela fé. Então, eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs que não vai ser uma mensagem suave. Amém? Que cada um de nós venhamos estar preparados e que os textos falem aos vossos corações, assim como falou ao meu também. Se você tiver condições, eu convido a todos a nos ajoelharmos e pedirmos a direção do Espírito Santo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos curvados ao pó da terra, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a vossa grandeza, que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita em nossos corações. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, que ao sairmos dessa sala, em nome de Jesus, venhamos ter a certeza que o mesmo falou a cada um de nós. Que o Senhor possa sondar os corações, que o Espírito complete aquilo que eu, que sou pó, sou limitado, não consiga fazer, mas que o mesmo possa dar as respostas dos anseios, das preocupações, das dúvidas e, ao mesmo tempo, nos incentivar, nos motivar corretamente a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que eu lhe peço, ó Santo Deus, que os seus anjos permaneçam conosco. No nome santo e amado de Cristo Jesus oramos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Deixa eu verificar aqui. João mesmo. Mateus é um outro texto. João capítulo 6, a partir do verso 26. Nós vamos ler alguns pouquinhos versos. João capítulo 6, nós vamos ler dos versos 26 até os versos de número 29. Diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para que a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. No ministério de Cristo, muitas pessoas
o seguiam as multidões pelos benefícios terrenos e temporais que tinham ao seguir o mestre. Eles viviam em um reino de opressão pelos romanos, e alguns judeus eram corrompidos, se vendiam aos romanos, e eles então viviam em uma época muito difícil, em que o povo de Israel clamava, acreditando que o Messias viria e os libertaria do jugo romano. Mas Cristo os surpreendeu, porque Cristo veio para nos livrar do jugo do pecado, nos trazer vitória em Cristo Jesus. Sendo assim, Jesus chega a dizer para eles: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, nós vivemos em um período terrível do cristianismo. Vivemos em uma época onde o evangelho é banalizado, onde eu costumo dizer que esse evangelho é comparado ao evangelho da Xuxa. Lembra da Xuxa? Não sei se alguns aqui lembram, ela tinha uma música, ela dizia assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não é assim que funciona. Jesus não vai dar o que eu quero, não vai dar o que eu gosto, mas Ele vai dar o que eu preciso. E isso é o mais importante. E Cristo, Ele convida aquelas pessoas a trabalhar, a se empenhar na causa da sua própria salvação. Isso pode parecer, em um primeiro momento, como o título da mensagem diz, sem cruz, sem coroa, em que alguns podem pensar: então é pelas minhas obras, é pela minha cruz. Não é isso. Mas nós vamos entender aqui hoje, nessa manhã, que neste processo existe uma palavra, irmãos, chamada cooperação. E essa palavra faz toda a diferença. Nós vamos chegar lá. Então eles perguntaram para Jesus: o que precisamos fazer? Qual é a minha parte para que as obras de Deus se realizem? Essa é uma pergunta antiga. Faz muito tempo que as pessoas também questionaram a Cristo. E talvez você que está nessa sala tem as suas lutas, tem os seus desafios, com a impaciência, com o orgulho, com a procrastinação. Eu não sei qual que é a área, interna ou externa, mas você já deve ter se perguntado para Jesus: o que eu preciso fazer? Por que a vitória não vem? Qual é a minha parte? Se é tudo do Senhor, por que algumas pessoas vão se perder? É verdade ou não é? Não, tudo é Deus, e é verdade, Deus fez o sacrifício tudo por nós. Só que preste muita atenção, quando Deus age, o homem reage. O homem reage. Quando Deus atua, a obra dele é efetuada. Porque a palavra do Senhor, ela jamais voltará ao quê? Vazia. Não vai voltar, irmãos. Não vai voltar. Então, Cristo convida eles, e esse aqui é o fundamento. É o fundamento, queridos. Onde Jesus diz assim para eles: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que o quê? Creais. Parece tão simples. Crê. Eu estou estudando os evangelhos. Eu tenho um método de estudo que oro a Deus, Deus me impressiona, e eu estudo um livro por vez. Eu estudei o evangelho de João, agora eu estou estudando o evangelho de Mateus. E quando eu estava estudando o evangelho de João, o Espírito de Deus me impressionou. Falou: Daniel, você não está percebendo? Qual é a palavra que mais repete em todos os capítulos? Quando eu cheguei no capítulo 9, eu entendi qual que era a palavra que mais repetia no livro de João. Pelo menos na minha pesquisa. É a palavra crer. Creiais, acrediteis. Se vocês quiserem, depois do seminário, não vou ter tempo de mostrar todos os versículos, mas na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que eu uso, eu encontrei 100 vezes Deus falando isso. Creia, acrediteis, creiais e as suas derivações. Em alguns momentos o próprio Cristo dizendo, as perguntas dos discípulos, vários contextos, mas essa palavra se repete muitas vezes. Irmãos, o que a Bíblia falou que ela faz, amém? O Senhor Deus, Ele não está preso às circunstâncias.
Pode chover, pode fazer sol, pode se levantar todos os demônios do inferno, mas se Cristo prometeu que fará de nós uma nova criatura, assim nós seremos em Cristo Jesus. Creia, acredite. Daniel, meu problema é muito sério. É com a pornografia, com a masturbação. Eu tenho chorado, eu tenho pleiteado. Você não sabe das minhas lutas. É verdade, eu não sei. Mas eu sei que Deus pode purificar você e te fazer branco como a neve. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata. Ainda que crimes hediondos tenham passado pelas suas mãos. Deus pode te fazer um discípulo amado, assim como Ele fez com João. Amém? Olha essa citação. Para nos apropriarmos da graça de Deus, devemos fazer a nossa parte. É bem claro, irmãos. Não preciso de fazer uma elástica teológica aqui não. Mas vamos continuar. O Senhor não se propõe a realizar por nós o querer ou o efetuar. A sua graça é concedida para operar em nós o querer e o realizar. Mas nunca em substituição de nosso quê? Esforço. Nunca, irmãos. A graça, ela vem, ela opera o sobrenatural. Deus vai lá nas suas motivações. O Espírito Santo te lembra. Mas Deus não vai enviar um anjo do céu te pegar pelo cabelo e falar, senta aqui e lê a Bíblia. Vai acontecer isso? Não vai. Não vai. Então, quando Deus começa a operar por dentro, por fora começa a se manifestar. As obras, pela graça de Deus. Nosso interesse tem de ser despertado para o quê? Cooperar. Ou seja, quando eu venho em um congresso como este da DYC, o Espírito Santo está ministrando, paulatinamente, marteladas, marretadas às vezes em nossos corações, para nos despertarmos para a cooperação. E como que isso funciona? Se coloque onde Deus pode atuar. Na oração, na leitura da Bíblia, na leitura do Espírito de profecia, no estudo da lição da escola sabatina, ouvindo pregações. Coopere com Deus. Deus está desejoso para lhe conceder o Espírito, mais do que um pai, de conceder boas dádivas aos seus filhos. Eu vi o irmão entrando aqui com as filhinhas dele, eu fiquei surpreendido, né? Tá a esposa e as filhinhas com o vestuário tudo alinhado. E eu falei, nossa, que lindo. Ele quer dar o melhor para sua esposa, para as suas filhas. Nós somos pecadores e falhos e queremos fazer isso. Imagine o nosso Pai Celestial puro e santo, irmãos. Cooperação. O Espírito Santo trabalha em nós para que possamos participar do quê? Da nossa salvação. O Espírito te impressiona. É a obra do Espírito Santo na justificação pela fé. Esse é o tema do seminário. Por quê, irmãos? Talvez alguns aqui não estiveram ontem na roda de conversa ali onde eu participei. E eu trouxe uma reflexão para os irmãos que é para mim também. Como vai ser a sua vida amanhã, na segunda-feira? Quando toda essa maravilha aqui terminar. Será que você vai orar? Será que você vai ler a Bíblia? Quando as luzes se apagarem, quem seremos nós? Cooperação. Cooperação, irmãos. O esforço, a Bíblia apresenta desde o Antigo Testamento. Talvez alguns aqui conheçam. Josué 9 diz, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em algumas versões diz, não te mandei eu? Seja forte e o quê? Corajoso, valente, não desanime. Em alguns casos, peça ajuda. Não é pecado pedir ajuda, irmãos. Não é errado. O salmista também disse, esforçai-vos, e ele vos fortalecerá, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais em quem? No Senhor. A Bíblia fala para a gente se esforçar.
Mas, Daniel, isso daí é coisa lá do Antigo Testamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo um texto que o próprio Senhor Jesus mencionou. Abra sua Bíblia por bondade, do livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Todos encontraram Lucas capítulo 13, versículo 24? Alguém pode ler por bondade? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Irmãos, quem que falou de esforço nessa frase aí? Jesus. Jesus falou, irmãos. Então, muito cuidado, queridos, com as pessoas que têm dito por aí, não faz nada não. Vai lá na igreja, canta um hino lá, dá uma preenchida na lição da escola sabatina, sexta-feira, 11 horas da noite, está tudo certo. Não é assim. Jesus falou, esforçai-vos por entrar pela porta o quê? Estreita. Tem uma visão de Ellen White do caminho estreito, que eles estavam com carroças, e aí, em um dado momento, eles tiram as bagagens, depois eles continuam só com os cavalos, aí eles tiram os cavalos, aí eles continuam andando, e o caminho vai se estreitando tanto, que eles tiram os calçados, e aí eles estão só de meia. Ela chega a dizer que eles estão se estreitando tanto com o perigo de escorregar, que Deus pede para eles tirarem até a meia. E eles vão descalços. Quanto mais luz Deus nos der, Ele vai pedir mais de nós. Não porque Deus é exigente, um senhor tirano, que quer nos oprimir, não. Porque Ele sabe o que traz a nós verdadeira felicidade. E Jesus nos convida a nos esforçarmos. Vamos lá. O segredo. Quem quer ter êxito, sucesso na vida espiritual, familiar, amém? Em todos os âmbitos. O segredo do êxito está no quê? Na união do poder divino com o quê? Com o esforço humano. É as duas coisas. Deve haver uma simbiose entre o poder de Deus e o esforço humano. Em todas as áreas. Quando você vê um casal, uma família bem ordenada, você olha de longe e fala, nossa, o amor é lindo. Eu quero ter uma família assim. Quando eu namorar, quando eu me noivar, eu quero ter um relacionamento assim. Irmão, saiba que por trás daquela família bem ordenada, houve muita lágrima. Houve muita oração, houve muito perdão, houve muita paciência. O egoísmo foi deixado de lado. Muita coisa foi trabalhada, que os nossos olhos nós não estamos vendo. Assim é com o pregador, um músico, um diácono. Em todas as áreas da igreja, da vida social, na escola, a pessoa se empenhou. Tem um texto, inclusive, falando sobre saúde, que a serva do Senhor diz que Deus ele abençoa os nossos o quê? Esforços. Os nossos esforços. É a união. Amém? Andar junto com Deus. Talvez alguns aqui se desesperaram. Deixa eu ver se eu acho que eu não coloquei o texto aqui. Tem um texto também, não está aqui, mas abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, para a gente fundamentar esse conceito na Bíblia. É um texto muito lindo. Está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Então nós vamos construir aqui também a partir da Bíblia, né? Dos textos teológicos. Jesus falando para nós nos esforçarmos. Mas olha que lindo esse texto. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Eu não coloquei aqui no PowerPoint. Diz assim, na versão que eu tenho. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te o quê? Desamparará. Deus vai contigo nessa caminhada. Deus vai comigo, vai com você, vai com todos nós. Ele está falando, se esforça, mas não se esforce sozinho. Eu vou com você. Eu vou falar para você, tire isso, coloque aquilo. Porque Deus não pede só para nós tirarmos algumas coisas. Ele pede também para nós acrescentarmos algumas em nossas vidas. Mas vamos lá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma o quê? Viverá. Irmãos, para de ficar atrás de luva de pedreiro. Tem gente que está ouvindo influência aí na internet.
Bruna Marquezine, vários podcasts, vários seriados, e por aí vai. Nosso problema não é com falta de leitura, sabia disso? E nem tampouco com falta de escrita. Exato. Nós lemos muito, escrevemos muito, mas muitas coisas fúteis e inúteis. Passamos horas e horas nos nossos WhatsApp e por aí vai. Eu falo isso, irmãos, porque eu também sofro com isso. E Deus tem me concedido vitória em Cristo Jesus. Não falo aqui como um moralista que vem aqui na frente para acusar os pecados dos irmãos. Falar, Daniel, você não sabe. Eu tenho a vontade de ficar com ele para experimentar, ficar com ela, porque vai que o caso é ruim. É o pensamento que paira nas nossas cabeças. Mas o que Deus preparou para nós é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Deus não manda mensageiros para lisonjear o quê? O pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra o coração com as setas do quê? Da convicção. Então, quando um pregador vem passar a mensagem à igreja e ele chama o seu pecado pelo nome, ele fala aquilo que incomoda nas câmaras mais profundas do seu ser. Talvez você seja uma pessoa que só fica lamuriando, a vida é um inferno. Parece que está abraçado com o diabo e falando que vai para o céu. Misericórdia. Deus quer tirar isso de nós, irmãos. Deus quer derramar luz sobre nós. Deus quer iluminar os nossos passos. Nós vamos morar na Canaã celestial, amém? Nós vamos morar com Cristo. Os santos anjos. Sentaremos naquela mesa onde estará Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, os reformadores. Não deixe com que os seus sentimentos dominem o seu coração. As nuvens tenebrosas do diabo lançadas sobre a sua vida. Eu sempre digo para as pessoas assim, que fé não é sentimento, diz a serva do Senhor. Fé e sentimentos estão tão distantes um do outro como o leste está do oeste. E às vezes nós pensamos assim, eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou me sentindo bem. Eu não vou orar porque eu não estou me sentindo bem, estou uma sensação meio ruim. Eu não vou na igreja hoje por causa dos meus sentimentos. E onde está escrito isso, irmãos? Que a gente tem que ser guiado pelos nossos sentimentos. A Bíblia fala que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Não é sentimental. E é exatamente por você não estar se sentindo bem que você vai ir na igreja em nome de Jesus. Que você vai orar a Bíblia. Ou vai orar e vai ler a Bíblia. Ora a Bíblia, né? Recita os textos, clame pelas promessas, enfim. Parecendo um irmão pentecostal que eu encontrei uma vez. Ele falou assim, eu vou lá na sua igreja que eu quero dar uns glória a Deus misturado com aleluia. Foi quase isso, né? Orar e ler a Bíblia junto. Precisamos, irmãos, confiar em Deus. Que ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco, amém? Nossos corações vão arder. Ontem eu encontrei um jovem aqui, e ele me disse, Daniel, quando eu olho para a história adventista, meu coração arde. Ele veio lá do Pernambuco, irmãos. Lá do Pernambuco. Para ouvir as palavras de Jesus. E eu falei para ele, para mim a mesma coisa. Certa vez eu estudei sobre como o adventismo chegou no Chile, e foram 2 comportores. E aqueles homens, um deles perdeu o sapato, ele só tinha um par de sapato para 2 comportores. E o que eles fizeram? Enquanto um ia vender, para não chegar lá mal visto pela sociedade, descalço, vendendo livro, enquanto um ia com o par de sapato, o outro ficava orando. No outro dia ele dava o sapato para o outro e ia. Olha o desafio. Olha as dificuldades. Mas hoje nós temos várias igrejas lá no Chile para a honra e glória de Deus. Deus é tremendo, irmãos. E da mesma maneira que essa obra começou, ela vai terminar. Da mesma maneira, com pessoas abnegadas. Onde? Não é que elas tinham tempo para Deus. É que o tempo delas era de Deus. Elas eram intencionais em tudo o que elas faziam. Em tudo. Então a mão que humilha até o pó, ergue o penitente. Quando aquela mensagem vem dura aos nossos corações, para quebrar esse coração de pedra,
falando para mim e para você: olhe para a sua roupa, olhe para o que você come, olhe para o tempo que você passa orando, olhe para o tempo que você lê. Essa mão que te derrubou, ela te ergue. E a voz que repreende o pecado e expôs a vergonha, o orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: que queres que eu te faça? E Jesus fazia essas perguntas, sim ou não? O Antigo Testamento também era assim. O que tens, Agar? O que fazes aqui, Elias? Onde estás, Adão? Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? O que está te faltando? O que eu fiz para você estar tão longe de mim? Por que quando você vai a um psicólogo, um psiquiatra, desabafar com um amigo, você passa horas e horas a fio ali com ele, ou com ela, e com Jesus, 5 minutos? Por que você só fala comigo dentro da igreja? Às vezes nem dentro da igreja, a gente entra, senta, e por aí vai. Não. Jesus está perguntando para você e para mim: o que queres que eu te faça? E conforme a tua fé, assim será feito. Amém? Creia. Volta ao rebelde, diz a palavra do Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha o quê? Ira. Somente reconhece a sua iniquidade. Irmãos, nós precisamos entender isso de maneira pessoal. De maneira pessoal. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não tenho feito trabalho missionário nenhum. Eu quero ser salvo, mas só eu. A minha família não. Reconhece, de fato, o que é. Seja transparente, não oculte as suas necessidades e os anseios do seu coração. Não negue isso, queridos, porque pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Aqueles que não humilharam suas almas diante de Deus, em reconhecimento por sua o quê? Culpa, ainda não cumpriram qual condição? A primeira. Nós vivemos em um mundo onde ninguém tem culpa de nada. Eu sou assim por causa do governo. Eu sou assim por causa dos meus pais. Eu sou assim por causa da igreja. Ninguém tem culpa de nada. E não é isso que Deus ensina, irmãos. Estou querendo colocar um fardo de culpa em você, mas lhe conscientizar que eu e você, nós temos culpa no cartório. É ou não é? A gente tem que reconhecer, irmãos. Esse é o primeiro passo. Se isso não acontecer, nada mais vai se desenvolver em nós. A nossa culpa. A nossa falta de caráter. É a primeira condição do quê? De aceitação. E hoje, muitas pessoas, até mesmo as que pregam, não prestam atenção nisso. Alguns pregadores vão à igreja para contar piadas, shows de stand-up, em lugar sagrado, a tribuna sagrada, não é lugar de piada, não é lugar de stand-up. Não reconhece sua culpa no modo em que pregam o evangelho, com memes, com dancinha do TikTok. Tem gente pregando com dancinha do TikTok, queridos. Tempos difíceis nós vivemos. O arrependimento inclui o quê? Tristeza pelo pecado. E o quê? Afastamento do mesmo. Eu já me deparei com pessoas que disseram assim: não, hoje eu estou com Jesus, louvado seja Deus, mas eu não me arrependo em nada do meu passado. Não nasceu de novo. Não tem tristeza pelo pecado. Daniel, mas isso não vem de mim, vem de Deus. É verdade. Então, Senhor Deus, me conscientize disso. Porque o pecado ele tem duas faces, queridos. Ele tem algo muito superficial que nós vemos. Drogas, transgressão da lei, vantagem em cima das pessoas. Mas tem uma outra cascata do pecado. Porque o pecado trouxe sofrimento à humanidade. Quantos aqui já foram em um hospital de câncer? Alguém aqui já foi? Ali a gente vê os resultados do pecado, sim ou não? A cruz mostra para nós o que o pecado fez com um homem perfeito, que não fez mal a ninguém, que não pensou mal de ninguém, que só fez o bem. Olha lá,
A rebelião do diabo. Cristo, ele purificará de toda contaminação, se o quê? Permitirem. Mas se eles se apegarem aos seus pecados, não podem ser salvos, pois a justiça de Cristo não cobre nenhum pecado sem o quê? Sem arrependimento. A justiça de Cristo, irmãos, não é um manto para encobrir os seus pecados escondidos, quando o seu pai não está vendo, quando o pastor não está vendo. Não. O pecado tem que passar por arrependimento, confissão, confrontação, depositar a nossa culpa. Falar, Senhor, eu errei, tenha misericórdia de mim. Eu tinha luz sobre esse assunto, mas eu fui falho. Eu tentei fazer por mim mesmo, eu ignorei a sua luz. Eu ouvi várias vezes que, como um jovem adventista, eu deveria me preparar antes para o casamento e não ser iludido pelo mundo hollywoodiano que é proposto para mim. Eu deveria ter lido o Lar Adventista antes. Eu deveria ter lido Carta aos Jovens e Namorados antes. Eu deveria ter orado 4 vezes antes. Aí depois que nós estamos vivendo aquele inferno lá dentro do casamento, nós procuramos a Deus e falamos, Senhor Deus. E Ele falou, eu te falei antes. Eu queria te poupar antes. Porque eu te amo desde quando você estava no ventre da sua mãe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quase toda a injustiça? De mais ou menos toda a injustiça? De 99% de toda a injustiça? Mas de toda a injustiça, toda ela. Ah, Daniel, isso daí é impossível. O que é impossível ao homem é possível ao Deus do céu. É possível. É possível. É de toda a injustiça que Ele vai nos purificar. Lembra o que Jesus falou para aquelas pessoas que perguntaram a Ele, o que nós precisamos fazer? Jesus disse o que para eles? O quê? Creiais. Creia na palavra de Deus. Creia. Cristo, o Espírito Santo e a justiça de Cristo. A justiça de Cristo e o Espírito Santo. Vamos lá. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para o quê? Para vencer. Quase toda a tendência hereditária. Toda a tendência hereditária. E cultivada para o mal. E gravar seu próprio caráter. Onde? Em sua igreja. Irmãos, peço o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus que nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo, quando nós sairmos dessa porta, Ele vai sair conosco. E Ele vai estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida. É só a gente permitir. É só a gente aceitar. É só nós nos rendermos. E a obra que Ele começou, Ele terminará em Cristo Jesus. Testemunhos para a igreja, esse é o verso que eu levo... É o texto, né, do dom profético que eu levo para a minha vida. Ela diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 19. Não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar à atuação no Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limite para o que Deus pode fazer por nós e em nós. Não há. Seja qual for a natureza de seus defeitos. Nesse momento, a mensagem fica personalizada. Qual que é a natureza dos seus defeitos? O Espírito do Senhor os habilitará a discerni-los e ser-lhes dada graça por meio da qual eles sejam o quê? Vencidos. Então o Espírito, ele vai abrir os seus olhos. É isso, Daniel, que você está errando. É isso daqui. Mas ao mesmo tempo ele também vai dar graça. Irmãos, a justificação pela fé, ela é perdão por um lado, ela é misericórdia por um lado, ela é graça por um lado, mas ela é o reino, o senhorio de Cristo pelo outro. É a justiça pelo outro e é a vitória em Cristo Jesus. Amém? É as duas coisas. É fé e obras. Lei e graça. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Graça por um lado, compromisso pelo outro lado. Essa é a mensagem.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé, confiança em Deus. Quem não possui fé em Cristo para crer que Ele pode guardá-lo de pecar, não tem a fé necessária para entrar na onde? No reino dos céus. Essa é a fé. É a fé de Cristo Jesus. É a fé de Cristo, irmãos. Tem um texto do Manuscripts Lilises, no volume 21, eu não coloquei aqui. Pode passar, Benjamin. Que ela fala que Cristo tem fé em nós. Ele acredita, irmãos. Senão ele não teria morrido por nós. A grande verdade da conversão do Espírito Santo, eu coloquei num outro sermão, é apresentada nas palavras de Cristo a Nicodemos. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas, são implantadas novas o quê? Novas ideias, novos sentimentos e novos motivos. Não esqueçam isso, queridos. Se vocês guardarem esse texto de todo o seminário, a minha e a sua vida será diferente até que Cristo venha, irmãos. Vai haver submissão, não vai haver mais rebelião. Tudo que a gente vê na Bíblia são as ideias de Deus. Tudo que a gente vê no Espírito de profecia são os planos de Deus para nós. É aqui. Não há pecado em ser o quê? Tentado. Às vezes nós pensamos que a tentação por si ela já é o pecado. Não é isso. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando se cede ao quê? A tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Deus não vai te dar uma cruz maior que você não pode carregar. A tentação em si, ela não é o pecado. É quando eu vou ceder à tentação. Quando aparece a imagem lá no meu computador, e aí eu clico, fico passando, e aí já era. Olhou a mulher, está mal vestida, está terrível, já vira o rosto em nome de Jesus. Vai para lá, Satanás. E segue a vida. E avança. Às vezes, irmãos, nós sentimos culpas pelas tentações. Mas não é a tentação em si. Seja na área sexual, na área alimentar, na área dos relacionamentos dentro de casa. Quando alguém provoca o nosso coração e a gente quer dar uma resposta à altura. Porque é isso que vem da nossa natureza, das nossas inclinações carnais. Ninguém quer ser humilhado. É verdade ou não é? Nós somos assim. Eu sou assim. Não, você está achando que o seu raciocínio é bom? E a gente quer disputar raciocínio com raciocínio. Lógica com lógica. Entrou ontem na empresa, quer passar por cima de mim? Quer sentar na janela? Né? Não, não é assim não. A gente tem que ter humildade. Porque a Bíblia diz assim que os humilhados serão o quê? Exaltados. Não é os que humilham. Quando eu estou humilhando uma pessoa, eu estou fazendo o que o acusador, irmãos, quer fazer nas nossas vidas. Mas ele não vencerá, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Amém? É sua graça que dá ao homem poder para obedecer às leis de Deus. É a graça, irmãos. É a graça. É isto que habilita a quebrar as cadeias do quê? Do mau hábito. Este é o único poder que pode tornar e conservar. Está aqui, irmãos. O centro da mensagem de hoje. Conservar firme no caminho direito. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou na igreja adventista. E dentro desses 10 anos, eu vi, irmãos, alguns desanimarem no meio do caminho. Pessoas que tiveram privilégios de ir para as missões, para as escolas missionárias, abandonarem, para os seminários teológicos. Vi outros também que saíram das ruas e hoje servem a Cristo de todo o coração. A gente vai ver de tudo. O que nós devemos ter em mente é que essa graça nos habilita e ela quebra cadeias do mau hábito. E este é o único. Você pode contratar um coach, um personal trainer, você pode ir num psicólogo, um psiquiatra, mas para desenvolver os seus hábitos, pode fazer uma aula com o Pablo Marçal, você pode investir onde você quiser. Mas é a graça de Cristo que quebra os maus hábitos em nós, rotineiramente. Tem conceitos interessantes, inteligentes, que nos ajudam, tudo certo. Existem momentos, né, que pessoas nos orientam, mas é a graça, irmãos. É a graça. Porque quando Paulo tinha os desafios dele, o que Jesus disse a ele? A minha graça te basta. Ela é suficiente. Ela é suficiente.
Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um o quê? Advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Daniel, eu entendi as mensagens. Eu fui nos seminários, eu participei. Mas no meio da semana, agora quarta-feira, eu caí. E agora? Não se desespere. Pior do que cair é não querer levantar. É verdade ou não é? Pior do que cair é não querer levantar. Mas se for para cair, irmãos, com a intenção do nosso coração, que a gente venha cair, mas venhamos cair aos pés de Cristo Jesus. Quero contar a experiência de um jovem, usuário de drogas. Não sou eu. Um jovem que ele passou, se eu não me engano, de 8 a 10 anos fora do país, porque ele queria fugir da realidade, da amizade que ele tinha ali. E 10 anos depois, ele voltou àquela comunidade, 10 anos que ele não usava, e no dia que ele chegou, os amigos dele estavam lá na borracharia, e viram ele de longe, falaram, nossa, um exemplo, né? É o Marcão. Marcão, você está aqui. E eles estavam ali, preparando para usar aquela droga. E aquele rapaz, então, foi confrontado, foi se aproximando, e eles falaram assim, você chegou na hora certa, agora é a hora que nós vamos usar. E aquele menino, ele não teve vergonha, ele se ajoelhou no meio de todo mundo e falou, Deus, me ajuda, porque se for para mim cair, eu quero cair aos pés de Cristo Jesus. Na hora os amigos jogaram fora, falou, o que está acontecendo? Falou, Deus está vencendo na minha vida agora. E ele não caiu, para a honra e glória de Deus. Irmãos, que assim seja comigo e seja com você nessa jornada. Amém? Venhamos levar os nossos pensamentos cativos aos braços amorosos de Cristo Jesus. Não venhamos nos desanimar se porventura cairmos. Temos um Pai Celestial que nos levantará, nos habilitará a vivermos de acordo com a sua vontade. Para nós irmos para o final. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e o quê? Chorar. Dizem que o homem não chora? Ah, irmãos. Quando ele nasce, já dá um tapinha na bunda dele para ele chorar, é ou não é? É a cena do Calvário. A gente chora. Mas se chorar aos pés de Jesus, vai melhorar, amém? Chora que melhora. Pode abrir o coração. Muitas vezes, teremos de prostrarmos e chorarmos aos pés de Jesus. Sexta-feira eu estava chorando, irmãos. Por conta da enfermidade que eu estava passando, que eu não entendia. Por causa de nossas faltas e erros. Senhor, será que foi algo que eu errei? É um ataque do diabo? Eu não sei. Mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Louvado seja Deus, irmãos. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. A gente vai ter que carregar essa cruz, irmãos. Não vai dar para esconder a cruz dentro do guarda-roupa. Não vai dar para esconder a cruz debaixo da cama. Primeiro, nossa primeira missão, negarmos a nós mesmos. A segunda, tomar a cruz. E a terceira, siga-me. Siga os passos do Mestre. Steps to Christ. Caminho a Cristo, passos para Cristo. Não havendo cruz, não há o quê? Coroa. É uma citação do Espírito de profecia. Há um tempo atrás, tinha uma modinha aí no mundo acadêmico que era no pain, no gain. Não era assim? Sem dor, sem ganho. Ellen White fala exatamente isso, mas de uma forma diferente. No cross, no crow. Sem cruz, sem coroa. Mas Jesus não vai deixar você sozinho. Esforce-te e tenha bom ânimo. Ele venceu. E a vitória dele é a nossa vitória. Amém? Para nós terminarmos. A coroa de glória aguarda os que se prostram ao quê? Ao pé da cruz. Ao pé da cruz. A coroa de glória aguarda os que prostram ao pé da cruz.
Ainda tem uma última citação que ela diz assim: toda vitória ganha é uma pedra preciosa, na onde? Muitos nos ensinam, irmãos, que as pedras preciosas é quando a gente leva alguém para o batismo. É isso também, louvado seja Deus, amém? Que todos nós vamos levar. Mas eu fiquei pensando depois dessa citação, meu Deus do céu, cada um sabe das vitórias, né? As nossas coroas serão lindas e maravilhosas para a honra e glória de Deus. Por isso que ninguém vai invejar a coroa do outro. Porque cada vitória ganha é uma pedra na coroa. Imagine as pedras preciosas na sua e na minha coroa. E quando nós chegarmos lá no céu, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos depositar essas coroas aos pés de quem? De Jesus. Aos pés de Jesus. Quero terminar essa reflexão porque tem a ver com a justiça de Cristo. Uma compilação do Wagner Jones, que se a gente fosse traduzir, Living by Faith é vivendo pela fé. Ele diz o seguinte: o Espírito também é comparado com a água. O Espírito Santo, ele é comparado com a água na Bíblia, sim ou não? Ele é comparado com o vento, ele é comparado com o fogo, ele é comparado com o óleo e ele também é comparado com a água. E aí ele vai citar aqui então Isaías 44:3. O Espírito também é comparado com a água. É derramado como chuva. Isaías 44:3. O poder do Espírito em você será o mesmo poder que é colocado em operação quando a chuva cai sobre a terra. Quando a chuva cai sobre a terra, ela vai desenvolvendo as plantas. E o Espírito vai nos desenvolvendo. A serva do Senhor diz que cada um de nós somos como árvores no livro Educação. Só que somos árvores distintas umas das outras. Algumas árvores já se desenvolveram mais. Alguns aqui são pé de abacate, né? Outros são pé de manga. Alguns já estão dando frutos. Aqueles estão começando agora, mas o mesmo que realizou para que os grandes dessem frutos, também está realizando nos pequenos para o desenvolvimento do seu ser. Ele vai continuar. A mesma coisa da chuva. Você cederá a essa maravilhosa influência? E aí ele vai usar no final Isaías 61:11, que é onde a gente vai terminar. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Então a chuva que cai, irmãos, da chuva serôdia, que está nos preparando dia a dia, é para que a justiça de Cristo, através do poder do Espírito, seja manifestada a sua glória em todo o planeta Terra. Esse é o desejo de Deus para o meu e para o seu coração nessa manhã. Eu espero em nome de Jesus que em algum momento a mensagem tenha falado à sua vida, ao seu ministério, e que todos nós venhamos cooperar com Deus, nos render completamente, e essa graça que um dia tocou em nossos corações também continuará nos habilitando para vivermos na Canaã celestial. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Amado Deus, bom Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe, ó Deus, os momentos que nós ignoramos a nossa culpa, ignoramos as nossas falhas, ignoramos as nossas faltas. Mas hoje, ó Pai, nós queremos depositar tudo o que é de ruim de nós no Teu trono de graça e pedimos pela fé tudo o que há de bom no coração do Senhor, no coração do Teu Filho amado, que o Senhor coloque em nossas vidas também. A nossa necessidade é o nosso único argumento. Por isso que nós rogamos o derramamento do Espírito, como chuva temporã e como chuva serôdia em nós. Que o Senhor também abençoe os nossos familiares que aqui não estiveram. Nos dê amor, paz, sabedoria para falar com eles dessas verdades que aprendemos aqui. Pedimos todas essas bênçãos no poder do Espírito e no nome amado de Cristo Jesus oramos. Amém.